Todo ano algum jogador ganha o prêmio de revelação do Campeonato Brasileiro. E para um cara ganhar esse prêmio no meio de tantos jovens talentos, ele tem que ser realmente muito bom. Mas nem sempre a carreira deles vira o que todo mundo esperava. Tu lembra do Wellington Nem, do Bruno César? Então eles já ganharam esse prêmio. Então nesse vídeo vamos ver o que aconteceu com os ganhadores do prêmio Revelação do Brasileirão de 2010 até hoje. E essa premiação é decidida por um grupo formado por jogadores, ex-jogadores, técnicos e jornalistas. Então já vamos começar com a Revelação do Brasileirão de 2010. E o cara escolhido como talento do ano foi o meia Bruno César. Sim, o Bruno César, que na época jogava no Corinthians, tinha 22 anos e era recém-chegado no timão. Antes jogava no Santo André, que chegou na final do Paulistão. Então o Corinthians contratou ele. E no Brasileirão de 2010 o cara destruiu, fazendo 14 gols e dando 10 assistências. 24 participações em gol, olha isso. Então ganhou o prêmio de revelação do campeonato e os europeus ficaram de olho nele. Até que em julho de 2011 foi contratado pelo Benfica de Jorge Jesus. Sim, em Portugal até jogou bem. Na sua primeira temporada fez 10 gols no campeonato, mas no começo da temporada 12 e 13 ele só esquentou o banco. Então teve a decisão de ir pro Al Ahly, da Arábia Saudita. Foi lá aproveitar e ganhar aquela grana. Aí depois de um ano e meio na Arábia, foi emprestado de volta ao Brasil e vestiu a camisa do Palmeiras. Mas jogou muito pouco no clube. Se lesionou e sempre ficava no banco. Então voltou pro time que tinha contrato, o Al Ahly, e no mês de 2015 voltou para Portugal contratado pelo Estoril Praia. E se sua carreira parecia só decair, depois do Estoril assinou com o Sporting. Sim, aí no Sporting ele entrava em campo praticamente sempre, fazendo seu clube que mais defendeu na carreira. Até que depois de anos fora, em 2019 ele voltou ao Brasil e assinou com o Vasco. Pois é, aí no Cruz Maltino ele não foi bem. Em outubro de 2020 assinou com o Penafiel da segunda divisão portuguesa. Mas aí ele só ficou até julho de 2022, quando teve uma rescisão de contrato e depois de meses sem jogar assinou com o 15 de Piracicaba. Ele assinou para a disputa da segunda divisão paulista. Agora vamos ver para onde vai. Então tá, se a revelação de 2010 foi um meia, o de 2011 foi um atacante que teve um início muito promissor, mas que no fim acabou não vingando. O atacante Wellington Nem, jogando pelo Figueirense. Esse cara que veio da base do Flu, tinha só 19 anos e se destacou, marcando gols importantes pelo Figueira, time que estava emprestado. Então depois disso, o Fluminense quis ele de volta e o Nem continuou jogando bem por 2 temporadas. Foi até titular do Flu na campanha vitoriosa de 2012. Até que em julho de 2013 foi para a Europa assinar com o Shakhtar Donetsk. E logo de cara, na sua primeira temporada que chegou no Shakhtar, ele sofreu uma lesão no joelho e depois de muitos jogos, às vezes nem era relacionado. Lá ele jogou muito menos do que deveria. Então depois de anos, em janeiro de 2017 foi emprestado para o São Paulo, mas muito por conta de outras lesões acabou não dando certo também, e com o fim do empréstimo e mais banco esquentado na Ucrânia, quis voltar para o clube que o formou, o Fluminense. Só que no Flu emprestado ficou só 6 meses, onde teve que voltar para o Shakhtar que tinha contrato, até que finalmente em 2020 rompeu com o time ucraniano. Agora estava livre no mercado e depois de assinar com o Fortaleza em março de 2021, começou a mudar muito de time. Ele ficou 3 meses no Fortaleza, 6 meses no Cruzeiro, 7 meses no Arouca de Portugal e depois de outros meses sem contrato, em fevereiro desse ano assinou com o Vitória. Vamos ver se ele vai continuar ali ou mudar de novo. Aí tá, se em 2011 a revelação foi um que jogou no Shakhtar, o de 2012 também defendeu esse clube. Bernard! O alegria nas pernas, Bernard, tinha só 20 anos quando foi eleito a revelação do ano. Ele jogava no Atlético Mineiro e era realmente tido como uma grande promessa. Aí no ano seguinte, com o título da Libertadores, só se confirmou mais ainda que o Bernard podia ter uma carreira de ouro. Aí depois da Liberta, em agosto de 2013, o Bernard, que já era avisado por muitos clubes, foi contratado pelo Shakhtar Donetsk. Esses ucranianos gostavam de brasileiros, né? E essa foi simplesmente a venda mais cara da história do Galo. Os europeus pagaram 25 milhões de euros por ele, imagina! E o Bernard era até convocado pela seleção. Foi chamado para a Copa das Confederações de 2013 e no fatídico 7-1, foi ele que substituiu o Neymar. Mas não deu muito certo. Aí tá, ele foi pra Europa e ficou no Shakhtar por 5 anos, de 2013 até 2018. Aí depois desse tempo, ele decidiu não renovar com os ucranianos e naquele 2018 foi para um clube grande, o Everton. Sim, foi jogar a Premier League e nas primeiras 2 temporadas ele entrava praticamente todo o jogo, mas na 2020-21 pisou muito pouco no gramado. Então ele decidiu aceitar a proposta de um time muito aleatório, o Al Sharjah dos Emirados Árabes. Foi lá ganhar uma grana e em agosto de 22 partiu pro Panathinaikos da Grécia, onde está até hoje. Ele é o camisa 10. Aí tá, em 2012 a revelação veio do Atlético Mineiro, o de 2013 veio do Atlético Paranaense. O atacante de 21 anos, Marcelo Cirino. Cara, o Atlético Paranaense nessa temporada 2013 surpreendeu muito e terminou em 3º lugar. E com Marcelo Cirino
Marcelino jogando muito bem, fazendo 7 gols e 8 assistências. Era muito promissor. Então seu nome ficou conhecido e em janeiro de 2015 se transferiu pro Flamengo por empréstimo. Aí no Fla ele ficava alternando entre titular e reserva, entrando no segundo tempo. Até que em abril de 17 ele foi pro Inter, que tava na Série B, mas nem deu tempo de terminar o Brasileirão e ele se transferiu pro Al Nassr. Mas calma, não é o clube que o CR7 tá hoje, e sim o Al Nassr do vizinho Emirados Árabes. Pois é, e no Oriente Médio fez bastante gols e jogou bem. Então em julho de 2018 o Furacão acabou chamando ele de volta. Aí em 2019 ele entrou em destaque por causa daquele lance mágico que garantiu o gol do título do Rony na Copa do Brasil, além de ter ganho a Sula de 2018 também. Aí jogando bem, em janeiro de 2020 aceitou proposta do Chongqing Liangjiang da China. País meio ruim pra jogar em 2020, né? E na China ficou até setembro de 21, quando voltou indo pro Bahia, e em março de 2022 voltou pro Atlético de novo. E outro jogador que rodou bastante foi o revelação do Brasileirão de 2014. E esse foi um cara que tu com certeza não faz ideia de onde está hoje. O Eric, pelo Goiás. Ele era cria do próprio Goiás e começou no profissional em 2013, mas só foi em 2014 que teve destaque, fazendo atuações muito boas. Ele chegou a marcar 12 gols naquela edição, mano. E no ano seguinte também jogou muito. Então isso chamou a atenção do Palmeiras, que o contratou e o cara entrou no time em 2016. Mas no Palmeiras, mesmo com o título brasileiro, ficou esquentando demais o banco. Então depois de 2 anos sem destaque, foi pro Galo por empréstimo. Mas nos poucos meses ali, também ficou muito na reserva. Então foi emprestado de novo, dessa vez pro Botafogo, e parecia que tava recuperando o seu futebol. Mas no Fogão ele só ficou até o mês de 2019, porque foi emprestado de novo. E dessa vez um bem aleatório. O Yokohama Marinos, do Japão. Pois é, aí na Liga Japonesa o Eric voltou a fazer gols e teve uma boa fase. Chegou a entrar no top 5 artilheiros da temporada. E até ali ainda estava emprestado do Palmeiras. Mas um time da China chamado Changchun Yatai decidiu comprar ele de fato, onde ficou 2 temporadas. Até que em janeiro de 2023 ele foi comprado por um outro time japonês, o Machida Zelvia, que tá na 2ª divisão. Pois é, o Eric hoje tá na segundona do Japão. Que aleatório. Quem imaginaria que um cara que já foi revelação estaria num time tão pequeno hoje, né? E se o revelação de 2014 tá fora dos holofotes, o de 2015 joga demais e pode conquistar o seu 5º título de Premier League. Gabriel Jesus. Sim, o cara foi revelação e na época só tinha 18 anos. Foi naquela temporada que tinha iniciado sua carreira no profissional e jogou demais. Tanto que no ano seguinte foi uma das figuras-chave para a conquista do título brasileiro. Então foi contratado pelo grande Manchester City de Guardiola e vocês estão ligados o que aconteceu, né? O cara ficou lá por incríveis 5 anos e meio e ganhou muita coisa, como 4 Premier Leagues, 4 Copas da Liga e lá vai, sempre marcando muito. Até que no mês de 2022 foi comprado pelo Arsenal por 52 milhões de euros e mesmo com uma lesão no meio do caminho, ele continua sendo matador. Agora o Arsenal tem tudo para conquistar o título inglês pela primeira vez em 19 anos, o que seria o 5º da carreira dele. E eu fiz um vídeo de 20 minutos sobre a história completa do Arsenal, desde a fundação do clube até hoje. Depois dá uma olhada. Mas tá, vamos agora pro ano seguinte, 2016. E pela primeira vez no vídeo, essa revelação veio do Santos. Vitor Bueno. Na época, esse cara tinha 22 anos, estava no Santos, emprestado do Botafogo de Ribeirão Preto. Aí no Brasileiro de 2016, ele se destacou, dando 2 assistências e fazendo 9 gols. Então foi comprado de fato pelo Peixe e ganhou o prêmio de revelação do campeonato. Até que em 2017 sofreu uma grave lesão no joelho, o que deixou ele de fora dos gramados por meses. Aí quando chegou agosto de 2018, ele foi emprestado no acordo do Santos com o Dinamo de Kiev. Foi pra Europa tentar a sorte, quem sabe não vingava. Mas o cara teve pouquíssimas oportunidades no time da Ucrânia. Então o Vitor Bueno, insatisfeito, quis voltar e foi emprestado pro São Paulo. Aí no São Paulo voltou a jogar sempre e teve muita oportunidade. Então ficou, chegou até a assinar em definitivo com os caras e o São Paulo se tornou o time que ele mais defendeu. Mas se aproximando de 2022, foi sendo cada vez mais criticado. Até que em janeiro de 22, ele e o São Paulo rescindiram e o cara partiu pro Atlético Paranaense, onde está até hoje. Então tá, partindo pra próxima temporada, o craque revelação foi o que jogou em times gigantes da Europa, mas hoje tá em baixa. O Arthur. O Arthur tinha 21 anos quando foi eleito revelação em 2017. E naquela temporada, o Grêmio, com ele jogando na meia, teve um baita ano, conquistando a Copa Libertadores. Então, além de ter começado a ser convocado para a seleção, em julho de 2018, o Arthur partiu pro Barcelona jogar do lado de Messi, o sonho de todo jogador. Aí no Barça, ele ficou alternando entre ser titular e entrar no segundo tempo, até que no fim da temporada 19 e 20, ele foi comprado pela Juventus numa meio que troca dos clubes entre ele e o Pjanic. E na Juve era a mesma coisa, alternava entre titular e banco, até que
no ano passado foi emprestado da Juve para outro time. E um gigante que surpreendeu todo mundo, o Liverpool. Tipo, o cara foi pro Liverpool, tá ligado? Mas às vezes a gente até esquece que o ator tá lá. Isso porque o cara sofreu uma lesão e passou por cirurgia. Então praticamente não jogou essa temporada ainda. Uma pena, né? Mas o cara ainda tem 26 anos. Pode recuperar, com certeza. E se o Arthur não voltou mais pro Brasil, o Revelação de 2018 tá aqui sendo realmente avassalador. O Pedro. Sim, o Pedro em 2018 jogava no time que o revelou e marcou 10 gols em 19 jogos. Ele só não fez mais porque teve uma lesão grave no joelho que o deixou um mês fora. Mas pelo primeiro turno incrível ganhou o prêmio de revelação. E no ano seguinte, quando voltou, continuou tendo uma boa média de gols. Então em agosto de 2019 foi comprado por um time da Europa, a Fiorentina, da Itália. Mas sua passagem pelo estádio Artemio Franchi foi mais rápida que o Flash. Por ter ficado muito tempo parado de lesão no flu, foi preciso ser feito muito trabalho de recondicionamento físico e etc. E o treinador da Fiorentina também não ia muito com a cara dele. Então o cara praticamente nem tinha chance no elenco. E só 4 meses depois de assinar foi emprestado pro time que tá até hoje, o Flamengo. Ele entrou no Fla em janeiro de 2020 e no ano seguinte foi comprado em definitivo por 14 milhões de euros. Uma das maiores compras da história do Brasil. E valeu a pena, o cara simplesmente destruiu. Na Libertadores do ano passado, por exemplo, o Pedro jogou demais. Marcou 12 gols em 13 partidas no Continental e foi eleito o Rei da América. Além de tudo que fez nos outros torneios também. Vamos ver como é que vai ser o 2023 dele. E se a revelação de 2018 defende o Flamengo hoje, o de 2019 também passou pelo rubro-negro. Michael. Cara, o Michael foi uma sensação em 2019. Jogando pelo Goiás, ele fez gols impressionantes e chocou todo mundo. Se liga nesse contra o Internacional em pleno Beira-Rio. Loucura, entortou todo mundo. Então mesmo com 23 anos de idade, foi eleito revelação, fazendo o Flamengo contratar ele em janeiro de 2020. Aí no Fla ele ficou por 2 anos. Em 2020 era reserva, mas em 2021 entrou em muitos jogos, participando praticamente de todas as partidas daquele ano. Se não era titular, entrava no segundo tempo. Então chamou a atenção dos sheiks do Oriente Médio, que mandaram uma baita proposta pra ele, e em janeiro de 2022 assinou com o clube que tá até hoje, o Al Hilal. Ele foi pra lá, recebeu um salário astronômico de literalmente R$1 milhão por mês. Então ainda tá lá e nesse ano até jogou contra o Flamengo no Mundial. Que coincidência, né? E outro cara que foi eleito revelação com 23 anos foi o de 2020, o Claudinho. Cara, o Claudinho também foi uma revelação gigante. Poucas pessoas conheciam ele e até destruiu no Brasileirão. E ele estreou no profissional lá entre 2015 e 2016 no Corinthians, mas não se firmou no clube. Então sem muitas oportunidades foi pra Ponte Preta, depois emprestado pro Red Bull Brasil, Bragantino, Oeste, etc. Não jogava em time de elite, tá ligado? Até que em setembro de 2019 ele foi comprado de fato pelo Bragantino, que agora já era comandado pela Red Bull, e deu muito certo. Ele ajudou o time a subir pra Série A logo nessa primeira temporada, e na primeira divisão de 2020 jogou demais, marcando incríveis 18 gols e dando 6 assistências. Olha isso! Então o prêmio de revelação foi merecido. E não só revelação, o Claudinho também ganhou o prêmio de melhor meia e craque do campeonato. O cara foi o melhor jogador do Brasileirão, velho. Então chamou a atenção demais dos europeus. Até que em agosto de 2021, o Bragantino recebeu uma proposta muito boa do Zenit, da Rússia. Então decidiu ir pra lá, e mesmo com a invasão da Rússia na Ucrânia, ele decidiu ficar no país, e hoje é titular do Zenit. Mas tá, se a revelação de 2020 foi o meio-campista, o de 2021 também foi o volante André, do Fluminense. Esse cara só tinha 20 anos quando ganhou o prêmio, e sua estreia no profissional tinha acontecido no ano anterior, bem recente. E o curioso é que no mesmo 2021, ele teve momentos complicados no time, e até jogou pela base algumas partidas, chegando a ser especulado em empréstimo. Até que um dos volantes do Fluminense, Hudson, sofreu uma lesão muito séria no joelho. Então o André teve a oportunidade de substituir ele e aproveitou muito bem, fazendo o seu nome ficar conhecido no futebol brasileiro. Então times da Europa também quiseram ele, tanto que o Fulham da Inglaterra até mandou proposta. Mas o André decidiu ficar e tá jogando nas Laranjeiras até hoje. Aí recentemente ele foi até convocado para aquele primeiro amistoso pós-Copa contra o Marrocos. Será que ele vai vestir a amarelinha? E um cara que promete destruir e jogar muito até com a camisa do Brasil no futuro é a revelação do Brasileirão de 2022, o menino Endrick. Ele é o jovem revelação mais novo de todos. Imagina, ele ganhou o prêmio com só 16 anos e sua fama explodiu no começo do ano na Copinha, quando acabou com tudo e levou o Palmeiras ao seu primeiro título do torneio. Então subiu o profissional muito cedo e é o jogador mais jovem da história a jogar e fazer gol pelo Palmeiras. O cara é uma promessa gigante. Imagina, com essa idade marcar no profissional, tá ligado? Então o gigante Real Madrid se interessou muito por ele e em dezembro acertaram a negociação que tem valores milionários. De acordo com fontes, o Real desembolsou
72 milhões de euros para trazer ele, 12 desses só de impostos, tornando o Endrick a segunda maior venda da história do Brasil em euros, só atrás do Neymar. Mas de acordo com a lei, ele só pode estrear pelo Real quando fizer 18 anos, ou seja, só vai pra lá em julho de 2024. Tem um tempo no Brasil ainda, então agora é esperar pra saber se ele vai deslanchar realmente. Mas ei, qual é a revelação do seu time que deu certo? Deixe aqui nos comentários. E se curtiu esse vídeo, compartilha com seus amigos, dá uma olhada nos outros que já postei. Tenho certeza que tu vai curtir. Então beleza, valeu e tchau!